7 príncipes do inferno é uma ideia que mencionamos ao discutir Lúcifer. Não é algo mencionado explicitamente nas Escrituras, mas é uma ideia interessante que muitos estudiosos tentaram explicar nos últimos 600 anos. Hoje, analisaremos algumas dessas ideias, focando principalmente na classificação dos demônios feita por Peter Binsfeld. Peter Binsfeld foi um bispo alemão e estudioso, nascido na Alemanha em 1540 ou 1545, dependendo das fontes. Quando criança, Peter foi considerado talentoso o suficiente para ser enviado a Roma para estudar. Ao retornar, tornou-se uma figura proeminente em muitas campanhas antiprotestantes. Ele é mais conhecido pelo papel que desempenhou nos julgamentos de bruxas de Trier, que ocorreram entre 1581 e 1583. Escreveu uma obra influente intitulada Sobre as Confissões de Bruxos e Bruxas, que continha supostas confissões obtidas por tortura e, portanto, segundo ele, deve ser acreditado e confiável. Em 1589, enquanto aconteciam os julgamentos de bruxas, ele publicou uma lista de demônios que acreditava serem os príncipes ou senhores do inferno. Esses pecados não eram apenas vícios, mas também representavam demônios específicos, sendo eles: o primeiro deles é Lúcifer, representando o pecado do orgulho, considerado o mais grave dos pecados capitais. Binsfeld se refere a Lúcifer como o anjo caído cuja arrogância o levou a acreditar que poderia governar o céu. Após a fracassada rebelião, ele foi expulso e demonizado. Alguns acreditam que Lúcifer e Satanás são a mesma entidade, enquanto outros classificam Satanás como uma figura separada. O segundo demônio mencionado é Mammon, cujo nome significa dinheiro. É o demônio da ganância. Originalmente uma ideia associada à riqueza e materialismo, Mammon foi personificado como o demônio da ganância na Idade Média em inúmeras peças de artes e literaturas. Ele simboliza a escravidão dos que buscam riquezas excessivas. Às vezes, ele pode ser confundido com Beelzebu, embora ambos possam ser vistos como demônios associados à ganância. Ganância e gula não são necessariamente a mesma coisa. O terceiro príncipe do inferno é Asmodeus, que representa o pecado da luxúria. É conhecido principalmente através do livro de Tobias e histórias talmúdicas. Ele é retratado como um disseminador de luxúria entre reis e plebeus. Em uma história famosa, Asmodeus matou os 7 primeiros maridos de uma mulher chamada Sara, antes do casamento ser consumado. O 8º marido, Tobias, conseguiu repelir o demônio com a ajuda do arcanjo Rafael. No Testamento de Salomão, Asmodeus tem vários encontros com o rei Salomão, e há uma passagem que menciona seu casamento com Lilith. Sua aparência pode variar, mas, na maioria das vezes, é retratado como um homem com cabeças de bode, sendo considerado meio humano e meio demônio. O 4º demônio é Leviatã, que representa o pecado da inveja. Isso pode parecer curioso, pois ele é frequentemente imaginado como um enorme monstro marinho. O filósofo e padre católico Tomás de Aquino o descreveu como um demônio responsável por punir os culpados de inveja, engolindo-os inteiros. Em algumas tradições anglo-saxônicas, Leviatã simboliza os portões do inferno. O 5º príncipe demoníaco é Beelzebu, o senhor da gula, também conhecido como o senhor das moscas, uma referência à sua habilidade de voar. No Testamento de Salomão, ele é descrito como um anjo caído frequentemente associado a Lúcifer. Sua influência leva os homens a adorar demônios, voltar-se uns contra os outros e sucumbir à luxúria, ao ciúme e até ao assassinato. Binsfeld o vinculou ao pecado da gula,
possivelmente devido à sua conexão com excessos e desejos insaciáveis. O sexto príncipe demoníaco é, sem dúvidas, o mais conhecido, Satanás, o Senhor da Ira. Na época de Binsfeld, Satanás estava fortemente associado à feitiçaria e à perseguição de bruxas. A obra Malleus Maleficarum, de Heinrich Kramer, publicada em 1487, afirmava que toda a feitiçaria estava enraizada na obra de Satanás, consolidando assim sua associação com bruxos e bruxas. Nosso príncipe demoníaco final é Belfegor, o Senhor da Preguiça, também conhecido por sua astúcia e manipulação. Ele seduz suas vítimas com promessas de riquezas e caminhos fáceis para o sucesso, mas esses ganhos geralmente levam à ruína, refletindo seu papel como um enganador que explora a busca por atalhos e a aversão ao esforço. Embora não seja o demônio mais imponente ou aterrorizante, Belfegor é, sem dúvida, um dos mais astutos e enganadores. Existem muitas classificações de demônios feitas por diferentes estudiosos ao longo da história. Exploramos apenas uma delas, a de Peter Binsfeld. Se você quiser saber mais, pode pesquisar outras classificações e compará-las.